com os meninos, e eu não sei se seria uma afirmação ou acho que seria um exemplo interessante de uma série que eu assisti que se chama As 13 Razões. Eu não sei se todo mundo conhece, se todo mundo chegou a assistir, mas dentro do nosso trabalho, dentro das escolas, foi uma série que mexeu muito comigo. Os 13 porquês, né? Isso, Jesus Wise. Mas tirando essa parte, essa brincadeirinha, é uma série que mexe muito com a cabeça da gente, né? Porque a menina se suicida e deixa algumas informações a respeito do porquê que ela fez aquilo. E uma das coisas que mais me chamou a atenção foi uma família que a mãe olha para o filho e fala assim: você não faz isso. E o menino era um dos garotos que fazia bullying, que maltratava, e ele queria ser repreendido, ele queria ser tocado, ele queria que alguém falasse para ele que aquilo que ele estava fazendo era errado, só que a família negava aquela possibilidade. E a minha pergunta para nós, como comunidade, como igreja, como família é: será que a gente tem visto as demandas que a gente tem? Será que a gente tem visto quem são realmente os nossos filhos? Quem realmente nós somos nessa realidade de sermos maus ou de não nos repreendermos quando precisa? Eu não sei se eu consegui me expressar bem, mas como que para vocês dois é essa realidade de se autoconhecer como as minhas maldades? Eu tenho falado muito que esse processo de autoconhecimento, ele é muito espiritual. Espiritual no sentido de que quanto mais eu entendo as minhas demandas, quanto mais eu entendo as minhas crenças limitantes, quanto mais eu entendo os traumas que foram feitos, e quanto mais eu enxergo, é um processo doloroso, é um processo que não é fácil. Eu falo para os pacientes, né, na primeira sessão: você tem certeza que quer fazer terapia? Que às vezes a pessoa chega com uma demanda lá e vai sair com 500. Quanto mais nós nos conhecemos e trabalhamos no nosso coração, eu acredito que mais chegamos na originalidade do que Deus quis nos preparar para ser, sabe? Deus nos preparou para sermos amorosos, mas a ausência do meu pai ou aquilo que aconteceu na minha infância me fez ter um problema com rejeição. E eu tenho um problema quando alguém me rejeita e eu vou acabando rejeitando outros. A frustração, ela é algo necessário. Você falando sobre isso aí para essa geração e o que você falou do seriado, eu acho que essa geração, ela precisa sentir o baque da frustração que a geração Baby Boomers e a geração X teve muito. Só que a grande questão é que ninguém está ensinando eles a como lidar com essas frustrações. Nós estamos também na nossa zona de conforto para ensinar sobre isso. Né? Quando eu falo nós, é principalmente pais. A gente percebe que nós somos uma geração que está terceirizando essa proposta, terceirizando a educação. Hoje você coloca o menino na escola cedo e vai buscar no final da tarde. E eu acredito que um porquê desses projetos dentro da escola é também como uma parceira da escola, porque hoje as famílias estão falando: olha, meu filho precisa de educação, estão clamando por isso. E esses meninos se sentem frustrados, mas não sabem como lidar com essa frustração, porque ninguém está ensinando. Eu acho que eu também não fui muito claro na minha resposta. Olha, mas eu também vou por essa linha também. Tenho aprendido muito
amigos meus, no desenvolvimento da criação das minhas filhas, né? Eu tenho aprendido, cara, que eu vou deixar demandas nelas, mas quanto menos demanda eu deixar, mais um adulto saudável elas vão se tornar. E as escolas, elas estão... Eu ainda vou continuar aí, tá? Talvez vocês vão achar que eu estou sendo um pouco chato, mas eu ainda vou continuar aí. As escolas estão clamando, cara. Estão assim, tipo, pedinte. Por favor, alguém me ajuda, socorro. Normalmente é assim. Estou mentindo? Estou mentindo? Normalmente é assim. Cara, a igreja não é a resposta. O oxigênio é a resposta, a MPC é a resposta, a Jocum é a resposta, mas a igreja, velho, não é a resposta. Eu faço parte de uma missão, Sabino já fez, 2 inclusive. Cara, mas se tem uma certeza absoluta que eu tenho, é que essas missões não eram para existir, velho. Se a igreja exercesse o papel bíblico que ela tem para exercer. E nós temos provado, cara, que até o linguajar, que a gente chama de crentez, se ele não for assim demais, eles aceitam dentro das escolas. Dentro das unidades, então, cara, eles tiram a Bíblia, é difícil pra caramba entrar, de ser quando você se diz cristão, mas dentro das unidades, não, filho, aí não, aí o que eles mais respeitam é a fé. Porque quando você entra na unidade, o moleque vai falar bem assim, primeiro ele vai te chamar você de pastor, né? Ô pastor, cola aqui, quarto tal tá te ligando lá, pastor. Aí você vai e tal. Aí depois ele passa a chamar você de irmão. Ô irmão, não sei o quê. E aí na hora que ele percebe que você fala que nem ele, gira que nem ele, você se veste que nem ele, você joga bola com ele, você joga dominó com ele, aí ele chama você pelo nome. Aí ele fala, liga o Marcílio lá, pede para ele lá no quarto 1. E aí, Marcílio, deixa eu te falar, saiu venceu minha cadeia, ora por mim. Pô, mano, vamos se encontrar lá fora, vamos se trombar, vamos, pô, quero ir lá na tua igreja. Aí, para alguns, né, porque já quando chega nesse estágio, já tem uma medida relacional muito grande, então eu falo, pô, mano, tu não entendeu nada, né? Já te disse que eu e os caras aqui somos a igreja, pô, tu não precisa ir lá não, tu pode entrar dentro de nós. Eles respeitam a gente. Hoje, dentro da unidade da Unire, que é a maior de Brasília, hoje não tem mais xerife, o xerife lá é a gente. Não tem mais o cara que manda no módulo. Por quê? Porque quando a gente chega, a gente já é mais antigo do que eles. Não tem ninguém mais antigo no módulo do que a gente. Então, quando ele chega novo no módulo, ele já nos vê. Então, não tem essa de eu falar assim, pô, mano, cola aqui. E o moleque fica marrento, sabe? Bigodinho de cobrador, no canto da parede. Não tem isso. Ele cola, porque eu sou autoridade lá dentro. Olha a diferença quando a igreja entra e quando a religião entra. A gente fazendo um trabalho com um moleque lá, tinha matado o pai dele. A gente já fazendo esse trabalho com ele, e ele já estava me chamando de Marcílio, e eu chamava ele de Dentinho, né? Era o apelido dele mesmo. E aí, relacionamento bem bacana, um processo bem avançado, entrou a religião e os religiosos e fizeram um trabalho de libertação.
Tiraram o moleque da unidade e levaram para o castigo, porque eles não lidam com problemas espirituais, eles não são aptos a isso. Quando eu entro dentro do módulo, cadê o dentinho? O macio. Depois que você saiu, entrou uma galera aí e tal, fez umas orações pesadas aí, e aí ele ficou possesso, e todas as vezes que falava o nome de Jesus, ele se manifestava, e os caras tiraram ele daqui, pô. Aí você fala assim, nada, mas isso é só com as religiões, com nós evangélicos não acontece isso não. Deixa eu contar uma outra historinha. Aqui no caixa, nós estamos dentro do caixa, chegou nós, cheios os Bíblia, né? Que tem pra caramba, e começamos a fazer oração no nome de Jesus, sai, tá amarrado, sai desse corpo, não te pertence e tal. Chegou um irmão católico. Você vê aqui, pedestal. Ele enfiou a mão no bolso, tirou uma aguinha benta, jogou nele assim, ó. Aí eu falei, vai dar merda. Aí na época eu era novo, né? Tô começando um trampo. Eu falei, vai dar merda. Nasci numa igreja pentecostal, a igreja pentecostal foi me buscar lá na periferia, as igrejas centenárias não foi. Eu falei, vai dar merda, mano. O moleque já tá possesso, chegou o bicho lá, pá, jogou a aguinha benta. Aí o meu, na época era o barco ainda, coordenava o trampo, ele falou assim, fica de boa. Eu falei, basta, vai dar merda. Fica de boa. Olha o que o irmão católico que chegou no moleque fez. O moleque todo ensanguentado, já tinha cortado os pulsos, abraçou o moleque. Abraçou de verdade, ele começou a se sujar todo. E ele falava para o moleque, o amor vence tudo. O amor vence tudo. Eu estou aqui porque Jesus te ama. O amor vence tudo. Obrigado. O moleque foi melhorando. Eu falei, caraca, esse bicho está falando o nome de Jesus. Isso somos nós, carregados de tradicionalismo. Tradição não, né? Porque tradição é a fé viva do morto, né? Agora, tradicionalismo é a fé morta do vivo. Eu acho que a gente precisa ter um esvaziamento. Foi dito aqui, nós sabemos. Um esvaziamento, sabe? Entender o processo família. Posso perguntar? Então, deixa eu botar uma bola de efeito aqui. Nos dias de hoje, vamos botar um pouquinho de molho aqui. Tô doido para chegar nos números. Não. Vamos falar disso. Mas tem um versículo que eu sempre ouço e eu carrego para os dias de hoje. Um versículo não, mas uma passagem, eu acho que ali no princípio das 2, em Mateus 24. Jesus está dando ali, né? O que vai acontecer? Pô, fuge para os montes. Mas ele tem um lance ali que ele fala, e por causa da multiplicação da ciência, o amor vai se esfriar. Não estou querendo falar nada, botar tudo na conta do diabo, não. Mas eu percebo, e essa percepção pode estar errada, e quero colocar em bola, que existem muitos caminhos hoje. Por exemplo, quantos de vocês aqui, enquanto vocês estão aqui, já vibrou o telefone? Todo mundo já vibrou o telefone. Olha aí, ó. Mas olha aí, é disso que eu estou falando. Porque assim, a gente está vivendo, como vocês estão vendo aqui, a gente está aqui, é uma igreja que está passando por um processo de transformação. Mudando o jeito de ver o pecador, sabe? E o que a gente tem visto coincide com o que vocês estão falando. Por exemplo, a gente está começando um grupo de estudo aqui, o cara vai na casa do outro. Aí a gente foi na casa de uma menina que ela nem está aqui, eu queria que ela estivesse. Está começando o quê? Estudo? Estudo. A gente vai ler a Bíblia, cara. A gente se reúne, toma um café, um pão, e a gente fica lendo a Bíblia, está lendo Gênesis. Fica viajando, fala besteira, fala rir, foge do assunto.
E o marido dela, ela assim, cara, meu marido é cético, meu marido não sei quem, eu cheio de medo do meu marido. E a gente entrou a primeira vez, entrou a segunda vez, entrou a terceira vez, entrou a quarta vez. Na quinta vez ele está sentado lendo a Bíblia com a gente. Sacou? Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente está vivendo, parece, de um jeito que você entra aqui, tem uma informação, aí uma tragédia, aí não sei o que. Cara, tu não consegue chegar no fim. E essa galera ali dos 15 aos 25, eu nem estou falando disso não, eu estou com 39, cara, e às vezes a pastora fala um negócio, eu saio daqui, pô, estou ali. A gente se distrai com muita facilidade. Isso frustra porque o cara não, parece que frustra, porque o cara não consegue chegar no objetivo dele. No final das contas, ele está depressivo, porque ele não chegou só porque ele passou o dia inteiro no celular, distraído. Esse cara pode ter 15 anos, isso pode ficar muito pior, mas às vezes, o cara de 35, de 40, 45 está vivendo esse mundo, e no final do dia ele não viu nada e ele quer se matar. Eu tenho essa impressão, e queria que vocês falassem um pouco sobre isso, porque isso está fazendo com que a gente demore a fazer conexão. As igrejas estão esvaziando, e a galera não quer mais conexão, porque está todo mundo distraído com outras coisas. Para que ele vai vir aqui ficar com o celular desligado? Se ele pode ficar com o celular ligado, pô, vendo uma foto, vendo uma gatinha, vendo, pô, um crush dele, ou a mina vendo o crush e tal, sacou? Então eu tenho um pouco dessa impressão. Vendo, isso parece que é generalizado, não é mais do jovem, da juventude. Isso o meu filho de 4 anos está acontecendo com ele, e o cara de 55, 60 anos está acontecendo com ele. Queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Eu tinha pensado nisso, porque é um problema que inclui, né, a gente, sem dúvida alguma. Cara, a dificuldade que eu tenho, eu estou numa crise, que eu estou doido para escrever um livro. Bicho, a dificuldade que eu tenho de sentar a bunda e me desconectar de tudo mais para focar só naquilo. Eu falo até que eu tenho inveja da minha esposa, tipo assim, ela consegue sentar, estudar 6 horas por dia, de boa. Aí entra também a questão que ele está falando aqui, que é o perfil comportamental, né? Que tem um tal de DISC que fala que tem um dominante, influente, analítico e estável. E o influente, ele naturalmente ele é assim mesmo. Mas eu acredito que há uma influência, sem dúvida. Isso é o que o Augusto Cury vai chamar de SPA, que é a Síndrome do Pensamento Acelerado. Que essas milhares e milhares de informações que chegou principalmente no começo da geração X e que a geração Y já nasceu com ela. Então é incrível a gente perceber que a geração, essa geração agora alfa, né, que é a galera que depois de 2010, cara, é incrível ver como um moleque de 2, 3 anos, uma facilidade de manusear tudo, porque já nasceu nesse mundo. E aí ele vai falar sobre a problemática disso. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. E sem dúvida alguma, eu acredito demais que tem a ver com essas conexões. Se me permite, eu sei que hoje eu estou sendo chato do texto, mas é porque eu pensei muito sobre essas coisas, velho, e aí na hora me veio uns textos que eu já li que eu acho que contribuem pra caramba. É um texto da Marta Medeiros, que eu acho que Marta é fera, e ela tem um texto que me fez lembrar sobre essas várias conexões. Eu acho que vai trazer um pouco, vai acrescentar um pouco disso aí. É um texto curto, tá? Ela fala, o medo de errar é o tema do texto dela. Olha que legal. Ela fala assim, a gente é a soma das nossas decisões. É uma frase na qual sempre gostei, mas lembrei dela outro dia num local inusitado, dentro do supermercado. Comprar maionese, band-aid, iogurte, por exemplo, hoje requer expertise. Tem maionese tradicional, light, premium, com leite, com ômega 3, com limão, com ovos free range. Band-aid há de todos os formatos e tamanhos. Nas versões transparente, extra transparente, colorido, temático, flexível. Absorvente com água e sem água, com perfume e sem perfume, cobertura seca ou suave. Creme dental contra o amarelamento, contra o tártaro, contra o mau hálito, contra a cárie e contra as bactérias. É o melhor dos mundos. Aumentou a diversificação. E com ela, o medo de errar.
Assim como antes era, olha que interessante isso. Assim como antes era mais fácil fazer compras, também era mais fácil viver. Para ser feliz, bastava estudar magistério para as moças, fazer uma faculdade de medicina, engenharia ou direito para os rapazes, casar com o sexo oposto, ter filhos, no mínimo 2, e manter a família estruturada até o fim dos dias. Era a maionese tradicional. Hoje, existem várias marcas de felicidade. Casar, não casar, juntar, ficar, separar, homem com mulher, mulher com mulher, ter filhos biológicos, adotar, inseminação artificial, barriga de aluguel, ou simplesmente não tê-los. Fazer intercâmbio, abrir o próprio negócio, tentar um concurso público e entrar para a faculdade. Mas estudar o quê? Só de cursos técnicos, profissionalizantes e universitários, há centenas. Computação gráfica ou informática ou biomédica. Editoração ou ciências moleculares. Moda, geofísica ou engenharia de petróleo. A vida padronizada podia ser menos estimulante, mas oferecia mais segurança e era fácil acertar e se sentir adulto. Achei muito legal a ideia. Já a expansão de ofertas tornou tudo mais empolgante, só que incentivou a infantilização. Sem saber ao certo o que é melhor para si, surgiu o medo de crescer. Todos parecem ter 10 anos menos. Quem tem 17 age como se tivesse 7. Quem tem 28, 18, quem tem 39, 29, quem tem 40, 50, 60, a mesma coisa. Por um lado, é ótimo ter um espírito jovial e aparência idem, mas até quando se pode adiar a maturidade? Só nos tornamos verdadeiramente adultos quando perdemos o medo de errar. Não somos apenas a soma das nossas escolhas, mas também das nossas renúncias. Crescer é tomar decisões e depois conviver pacificamente com a dúvida. Adolescentes prorrogam suas escolhas porque querem ter certeza absoluta. Errar lhes parece a morte. Adultos sabem que nunca terão certeza absoluta de nada e sabem também que só a morte física é definitiva. Já morreram diante de fracasso e frustrações e voltaram para a vida. Ao entender que é normal morrer várias vezes numa única existência, perdemos o medo e finalmente crescemos. Então eu acredito, cara, que tudo é muito novo. Tudo é muito novo. Tanto para quem já viveu muito, quanto para quem nasce nessa geração. Tudo é muito novo porque a gente tem várias oportunidades de escolhas e esse medo de errar. Até mesmo aqui, né? Será que é isso que Deus tem para mim? Será que eu estou no caminho certo? Será que esse fluxo e essa quantidade de escolhas? Deixa eu só cooperar. Mas é rapidinho. Você tem cara de psicólogo. Você é psicólogo? Era para você, Chá. Se correu, mas tudo bem. Provérbios 4. Conexões. Comigo, né? Provérbios 4, ele vai falar assim: de tudo que tem que guardar, guarde o teu coração. E aí, até muito tempo atrás aí, se entendia que o coração era onde estava toda a inteligência humana, sentimento, tal. Hoje já se sabe que o que eles estavam querendo dizer que era o cérebro, né? Que era a cabeça, né? Então, em outras palavras, de tudo que puder guardar, guarde sua mente. Mas quando Jesus fala em Mateus 12, que o coração, a boca fala do que o coração está cheio, ele está falando de sentimento, e ele está falando do coração mesmo. O escritor de Provérbios está falando da mente, mas Jesus, ele está citando o coração, mas ele está falando do coração, porque ele está falando do sentimento. Porque o sentimento, ele gera algo mal, se você mergulhar nessa dor. O que eu estou querendo dizer, reproduzindo, respondendo o Chá? O problema, mano, não é a tecnologia. O problema é a dor que você causa no outro ou a dor que você sofre. O que você vai fazer com ela? Fechou. Boa noite.
Eu acho que não. Ei. Não sei falar aqui microfone. Ele achou que eu parecia psicóloga, sabe por quê? Eu trabalhei 40 anos como cabeleireira. Ouviram? Então, meu filho, eu tenho a faculdade da vida. Já tenho muito conselho até hoje. Eu me aposentei ainda me chamam para me encontrar com o namorado, não sei o quê, eu acho. Mas enfim, o que eu queria falar para vocês é o seguinte: eu sou aquela geração da época da ditadura. Né? Então, eu vou fazer 68 anos. Não parece. Obrigada. Você é muito gentil. Ele é um fofo, né? Então, assim, a minha dificuldade hoje, porque, como eu disse, não parece mesmo. Hoje eu já fui em 2 eventos, saí de um e vim para cá. Né? E eu converso com muita gente, eu tenho muitas amizades, tenho muita coisa, ando muito. Né? Eu sou artista, então eu vou a uma exposição, conheço muita gente, e gosto muito de conversar, enfim. Mas o que eu noto hoje na diferença grande da minha geração, não nem é para essa geração, é para outra geração depois da minha. Ninguém mais quer conversar. As pessoas não conversam mais. Eu até outro dia a gente estava numa reunião e eu falei aqui para ele que eu percebo que quando começa um assunto, a pessoa já está tão ansiosa que eu já começo a ver, assim, eu sou psicóloga, né? Então eu já começo a perceber a postura corporal da pessoa, que ela já está querendo logo o final da história. As pessoas não conversam mais. A grande maioria não conversa mais. Porque todo mundo tem muita pressa. Porque o computador e a internet, tudo isso, é tudo muito rápido. Eu uso assim 100% a internet. Também. À noite. Depois aí eu vou para a internet. Pesquiso, hoje mesmo peguei num lugar, não sabia onde era, entrei no Google, descobri o lugar, enfim. Mas eu acho isso muito triste. Porque ninguém mais se coloca. Tem mais, assim, eu estou generalizando. Mas, realmente, o que o pastor falou, é a igreja. A gente precisa ser uma família. Né? Nós, graças a Deus, como somos uma comunidade pequena, a gente é uma família. Mas outra coisa também eu queria falar. Essa história das crianças indo para a escola de manhã e os pais vão buscar à noite. Isso aí não é coisa de velho, não. Eu acredito que seja. Não é o quê? Não é coisa de velho, não. É a percepção que eu tenho hoje, na minha quietude, quando eu já não falo mais, tudo que eu falava antes, agora é insuportável. Eu falava muito menina boa. Aí hoje eu filtro melhor, mas eu percebo que assim, as pessoas estão fazendo isso também, porque elas estão precisando trabalhar muito, ganhar muito dinheiro, para satisfazer muitos desejos fúteis às vezes, e aí o filho tem que passar o dia todo lá na escola, porque ela precisa trabalhar muito, para ganhar muito dinheiro. Eu vou entregar o microfone para o Rômulo, porque senão eu falo o resto da noite. É muito. Ela me cobra demais. Eu passo o dia todo ouvindo, mas às vezes eu não quero ouvir a Mariana. A minha desculpa é tipo assim, amor, eu ouvi o dia todo, velho. E aí não é só ouvir, né? Você está conectado ali, você está. E acaba perdendo quem eu mais amo. Não faça isso. Amor, me perdoe. E ela briga mesmo comigo. Mariana, olha, depois tu vai dar um. Eu vou te falar que não é só com a Mariana, mas a gente tem essa tendência, que nem você falou, esse negócio de ficar olhando para o relógio, tá? Eu tô aqui, ó, 10 horas já, amanhã tem inglês de manhã, queria sair para lanchar com eles, é assim, infelizmente a gente está nessa pressa, e eu falo que eu me sinto hipócrita, porque eu cobro muito isso dos pais, e eu fico, mano, eu vou ser pai, eu preciso me desconectar, é o tempo todo aqui, ó, resolvendo o problema, e a gente sempre tem desculpa, né?
A gente sempre tem essa defesa, não, eu tô fazendo um negocinho aqui importante. Isso realmente é algo que tem tomado a profundidade das relações. Eu acho que tem essa questão, isso é um lado, mas eu acho também que tem um outro lado, tem a linguagem do outro, sabe? Já que o Sabino se expôs aqui, eu vou expor ele mais um pouco. Achei que você ia falar, eu vou me expor também. Não, você. Faltou essa, né? Não, mas é legal, olha só. Eu entendo a agenda do Binho, né? Eu entendo pra caramba, sou um dos caras que apoio, super apoio e tal. E às vezes eu preciso falar com ele. Já falei que eu tô atrás de um coache. Então assim, às vezes eu preciso falar com ele. Mas eu sei que a vida dele é complicadíssima, atendendo no consultório, ou palestrando numa escola e tal, eu preciso desenrolar alguma coisa com ele. Eu mando no WhatsApp. Sabia? Que horas eu posso te ligar? Mano, me liga a tal hora. O que eu quero dizer com isso? É fato que essa geração mudou. Uma das coisas que mudou foi a comunicação. É tudo muito rápido. Então, por exemplo, eu sei que eu quero falar com a galera dessa geração, nunca que eu vou pegar e vou ligar, porque o cara tá mandando um áudio de 3 minutos e eu quebrei o áudio dele. Então eu não ligo, eu mando um WhatsApp. Eu mando um áudio curtinho, não de 3 minutos, curtinho. Não estou falando que isso é a resposta, tá? Eu estou falando que tem que ser assim. O que eu estou falando é, eu quero ser parte da solução. Então, eu quero me comunicar, não quero perder a amizade. O que eu posso fazer? Posso aconselhar ele, bicho, tá demais. E também posso falar, vamos trocar uma ideia? Aconteceu isso com eu e a minha esposa. A gente teve uma discussão e eu estava muito puto, e ela também, e ela ficou no quarto e eu na sala, a gente passando pelo WhatsApp. Acabou aonde essa conversa? No altar, pô. Acabou aonde essa conversa? Cadê a menina que estava correndo aqui? No altar. Entendeu? O fogo desceu.